Pode falar a verdade, você toca na igreja com cifras. E o pior, você se sente presa a elas, que você não sabe tocar de ouvido. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que você deve fazer para conseguir finalmente conquistar essa habilidade e se livrar de vez das cifras. Eu sou o Pedro Cardoso e bora pro vídeo. A cifra tem um problema, ela limita a gente a tocar exatamente o que está escrito ali e a gente não tem tanto uma liberdade de criar se você não conhece as ferramentas certas. A frustração que a gente acaba tendo é exatamente que você olha o irmãozinho, talvez, que toca ali com você no louvor, ou algum conhecido seu, ele escuta a pessoa cantar, ele sai tocando atrás, sem dificuldade nenhuma, ele consegue acompanhar com facilidade, você sente que ele tem muito mais liberdade de criar, pensar em acordes diferentes, que você que tem que seguir aquele papel ou aquela tela, dependendo de onde você consegue acompanhar a cifra, né? A verdade é que sim, é possível você conquistar essa habilidade se você tiver o método certo e conhecer o passo a passo correto para você treinar e conseguir essa habilidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso, qual que é o passo a passo, qual é o método que você deve seguir para você treinar e sim realmente conseguir tocar de ouvido. Bom, a coisa mais importante desse vídeo é que você vá lá agora, aperte o botão de vocês, se inscreva e deixe lá nos comentários se você tem algum conhecido que consegue tocar de ouvido. E eu vou ter o maior prazer de ler cada um dos comentários e responder vocês, tá bom? Bom, para a gente começar, eu tenho que explicar para vocês a diferença de ouvidos que nós temos. Existem duas categorias de ouvidos. Existe o ouvido absoluto, existe o ouvido relativo. Qual que é a diferença? O absoluto, ele consegue identificar um som. Depois que ele escuta o som, ele consegue já dizer qual é a nota. Então, por exemplo, se passa um carro na rua e alguém que tem ouvido absoluto, o escapamento do carro faz uma nota e ele consegue dizer se é um dó, se é um ré, se é um mi, ele consegue identificar. E aí tem uma grande discussão se isso é uma coisa que as pessoas nascem, se isso é uma coisa que a pessoa conquista. Eu não vou entrar nesse caso porque nem é o foco do vídeo aqui. O outro tipo de ouvido é o ouvido relativo, que é basicamente, como diz o nome, relativo, relação. Ele consegue relacionar as notas e com base numa referência que ele tem, ele consegue descobrir todas as outras notas da música ou, enfim, do contexto que ele tiver inserido. Nesse vídeo nós vamos trabalhar o ouvido relativo, que na minha opinião é o ouvido mais importante você desenvolver musicalmente falando. E sim, é uma ferramenta muito importante para que você consiga finalmente se livrar da cifra. Bom, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o conceito de intervalos musicais. Eu gosto muito de fazer uma comparação que vai ser muito interessante você entender como que funciona o ouvido relativo e o que o ouvido relativo tem a ver com intervalos. Um intervalo, se a gente esquecer música, né? Não estou pensando agora em intervalo musical, estou pensando só no intervalo. O intervalo, ele é a distância entre um ponto e o outro ponto. Então, como eu posso dizer? Então, por exemplo, você mora na sua casa e aí você tem seu trabalho, por exemplo. Então, entre a sua casa e o seu trabalho, nós temos um intervalo. Ou seja, eu tenho um ponto, eu tenho outro ponto, e aí entre os dois eu tenho um intervalo, que pode ser medido em quilômetros, em metros, e pode ser medido em tempo, né? Quantas horas, quantos minutos demora para eu chegar da minha casa ao meu trabalho. A gente pode pensar da sua casa para a igreja, por exemplo, e aí você também tem um intervalo. A gente pode pensar no intervalo entre tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, pratica algum esporte às 3 horas da tarde e 4 horas da tarde acaba o tempo que você pratica o esporte. Então tem um intervalo aí de 1 hora. Então, mas sempre no intervalo nós temos um ponto e nós temos outro ponto. Na música não é diferente. Nós temos uma nota e nós temos outra nota. Entre essas duas notas nós temos o que nós chamamos de intervalo. E como que funciona o ouvido relativo e qual que é a relação dos intervalos com o ouvido relativo? E basicamente é o seguinte: você mora na sua casa, você frequenta alguma igreja provavelmente. Bom, talvez se você tivesse mudado de cidade, fosse numa cidade nova, por exemplo, e você estivesse numa casa nova e frequentando uma igreja nova, talvez nos primeiros dias você precisasse ligar o GPS para você sair da sua casa e chegar na igreja, e dependendo de onde você mora, se é uma coisa mais distante, você não conhece muito bem a cidade, mas o fato é que você não saberia muito bem o caminho que você precisaria fazer para você conseguir chegar na sua igreja. Mas conforme você continua fazendo repetidas e repetidas vezes, você vai da sua casa para a igreja, chega um momento em que você grava o caminho, e aí você não tem mais que ficar ligando o GPS para você conseguir sair da sua casa e ir para a igreja. Na música e os intervalos é da mesma maneira.
Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um dó e que eu tenho um mi. Entre os dois eu tenho um intervalo e eu vou explicar isso para você já como que funciona. Mas basicamente, se você ficar ouvindo repetidas e repetidas vezes, dó, mi, dó, mi, dó, mi, vai chegar uma hora que se você escutar um outro instrumento fazendo dó, mi, você vai falar, o que ele fez foi um dó, mi, porque você gravou um intervalo. Assim como você grava um caminho para chegar a algum lugar, você pode gravar o som de uma nota para outra. O que é um bom ouvido relativo? É um ouvido que nós temos vários intervalos memorizados na cabeça, e para isso requer repetição. Então eu quero explicar para vocês o conceito de intervalo na prática. Nós vamos ver isso aqui no teclado. Por exemplo, vou usar a nota dó como referência. A nota mais próxima aqui, existem duas, né? Tanto o dó sustenido quanto o si. Vou pensar no dó sustenido. Mas a nota mais próxima aqui é o dó sustenido, correto? E como eu disse para vocês, se eu tenho duas notas, eu tenho um intervalo, igual o conceito que eu apresentei para vocês. Então, eu tenho dó, tenho dó sustenido. Significa que entre eles há uma distância. E essa distância pode ser medida com semitons ou tons. Eu vou explicar para vocês. O dó para o dó sustenido, como eu falei, é um intervalo mais próximo aqui que nós temos. O intervalo mais próximo que nós temos, a gente fala que tem um semitom. Então, por exemplo, do dó para um dó sustenido, eu tenho um semitom. Do dó para o ré, eu tenho dois semitons. Do dó para o ré sustenido, eu tenho três semitons. Do dó para o mi, eu tenho quatro semitons. Do dó para o fá, cinco semitons. E assim por diante ao longo do teclado ou do instrumento que você toca. A cada dois semitons, tá, nós podemos também falar que nós temos um tom. Então, por exemplo, do dó para o dó sustenido, eu tenho um semitom. Do dó para o ré, eu tenho dois semitons. Ou eu tenho um tom inteiro. Do dó para o ré sustenido, eu tenho três semitons. Ou eu posso falar que eu tenho um tom e meio. E assim por diante. Provavelmente vão ser uma nomenclatura que vocês ou se já ouviram, ou se nunca ouviram, mas vai ser uma coisa que vocês vão escutar muito ao longo da sua jornada musical. Beleza, Pedro. Eu sei que para eu desenvolver o ouvido relativo eu tenho que conhecer os intervalos, mas como que eu treino isso e como que eu vou conseguir identificar esses intervalos na música? Como que isso vai me fazer me libertar das cifras ou vai fazer eu tocar de ouvido? E é isso que eu vou explicar para vocês. Por meio dos intervalos, nós podemos descobrir a escala maior. É um grupo de notas ali que tem uma sequência de intervalos. E assim, se você não sabe nada sobre escala maior, sabe realmente o que eu estou falando, vou deixar para você um vídeo no card que eu gravei, que fala praticamente tudo sobre escala maior. Então, se você não sabe nada sobre isso, assiste o vídeo lá primeiro, e você vai conseguir extrair melhor o conteúdo desse vídeo aqui para que você consiga tocar de ouvido, tá bom? A escala maior, ela tem essa relação de intervalos: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, se eu pegar a escala de dó maior, por exemplo, ó, tom, então eu vou ter um tom primeiro, né? Do dó para o ré eu tenho um tom, certo? Do ré para o mi eu tenho um tom, do mi para o fá eu tenho um semitom, do fá para o sol eu tenho um tom, do sol para o lá eu tenho um tom, do lá para o si eu tenho um tom e do si para o dó eu tenho um semitom. O que isso significa? Que todas as escalas, independente, né, da escala, ela vai ter esses mesmos intervalos. Então, se eu começo no dó, você pode ver que eu tenho essas notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, né? Repetindo aqui, né? Mas se eu começo de um outro ponto de partida, por exemplo, vou começar do sol, e eu fizer essa mesma relação intervalar, você vai ver, olha só: sol para o lá, um tom; lá para o si, um tom; si para o dó, meio tom, semitom; dó para o ré, um tom; ré para o mi, um tom; mi para o fá sustenido, um tom; fá sustenido para o sol, um tom. Você pode ver que já tem uma diferença, já tem um sustenido aqui, né? Tem uma nota que é diferente da escala de dó. E eu posso fazer isso começando com qualquer ponto de partida. Se eu começar no si, você vai ver que dá uma escala completamente diferente. Vai dar essa escala aqui, que é si, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si. Tudo depende da nota que eu começo. Porém, os intervalos sempre serão os mesmos. E por que eu estou explicando isso aqui? Isso aqui vai ser extremamente importante a gente conhecer sobre a escala, para a gente conseguir entender um outro conceito, que é o campo harmônico. Então eu quero explicar para vocês aqui. Vamos usar o campo harmônico de dó aqui como exemplo, e depois nós vamos avaliar isso numa música, como que a gente vai conseguir entender todos esses conceitos de intervalo, de escala, de campo harmônico, como isso pode contribuir
para você tocar de ouvido. Mas vamos lá. A escala, ela é de notas individuais. Então, por exemplo, você pode ver que eu toquei a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, você pode ver que eu estou tocando uma nota individual, sozinha, né? Ou é Dó, ou é Ré, ou Mi, ou Fá, assim por diante. Agora, o campo harmônico, ele tem a ver com acordes. Basicamente, seria a escala de acordes. Então, dentro aqui da escala de Dó, eu posso formar 7 acordes também, que tem 7 notas. Então, olha só, eu tenho Dó, eu sempre vou contar de 3 em 3 teclas. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui o primeiro acorde que eu tenho no campo harmônico de Dó é o Dó maior. E eu vou fazer isso começando com outros pontos de partida dentro da escala de Dó. Então, por exemplo, eu comecei pelo Dó, agora eu vou começar pelo Ré. Então, olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ré menor. Beleza. Agora eu vou seguir a próxima nota. Então, Dó, Ré, Mi. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi menor. E assim por diante, né? Tem o Dó maior, tem o Ré menor, tem o Mi menor. Agora vamos para o próximo. É o Fá. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fá maior. E assim, eu vou chegar a uma conclusão que eu tenho 7 acordes. Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá maior, Sol maior, Lá menor, e o sétimo aqui que é um diferente, que é o diminuto, tá? Uma bolinha de grau, né? Que é o Si diminuto. Ah, Pedro, mas por que que na escala de Dó, por exemplo, não é Dó menor, ao invés de E é Dó maior? Porque se eu fizer Dó menor, por exemplo, essa nota aqui está fora da escala de Dó maior. Então eu tenho que respeitar, o campo harmônico ele respeita os limites que a escala impõe. Então, por exemplo, eu tinha dado um exemplo agora há pouco, a gente tinha usado a escala de Sol, não é? Então, olha só, que era essa daqui. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Vamos ver o campo harmônico de Sol maior? Então, olha só, começando aqui em Sol, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sol maior, certo? Vamos ver o próximo. A próxima nota é o Lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lá menor. Vamos ver a próxima nota? É o Si. Sol, Lá, Si. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha só que interessante. Si menor. Por que eu não faço aqui no Fá? Por que eu faço no Fá sustenido? Porque o Fá sustenido é a nota que faz parte da escala de Sol, e não o Fá. Então, se eu faço isso aqui, eu estou errado. Mas eu tenho que fazer essa correção exatamente porque eu tenho que respeitar os limites da escala. Então, é assim que a gente descobre os campos harmônicos. Você pode fazer esse mesmo processo com qualquer uma das escalas. Com a escala de Ré, com a de Mi, com a de Si, ou mesmo as sustenidas, Dó sustenido, Ré sustenido. Você pode fazer esse mesmo processo, você vai conseguir fazer com qualquer escala. No campo harmônico, a gente pode classificar, tá bom, os acordes, cada um desses acordes por número. Então, por exemplo, aqui na escala de Dó, como a gente viu, então, por exemplo, posso considerar que o Dó maior ele é o primeiro acorde, que ele é a primeira nota que temos. O Ré menor ele é o segundo acorde, vou classificar ele como o número 2 aqui. O Mi menor ele é o terceiro acorde, então vou classificar ele como o número 3. Fá maior, quarto acorde, Sol o quinto, Lá o sexto, e o Si diminuto o sétimo. Então a gente pode dar números para esse acorde, e isso vai ser muito importante para a gente conseguir entender depois como que isso vai ser útil para a gente tocar de ouvido. Agora é o momento mais importante do vídeo, que nós vamos conseguir juntar todos esses conhecimentos, intervalos, escala, campo harmônico, e como que isso na prática faz com que a gente possa treinar o nosso ouvido para a gente finalmente se livrar das cifras. O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar estudar progressões harmônicas. Não se assuste com esse termo, não é uma coisa tão difícil assim. Então vamos olhar aqui para 2 exemplos, tá bom? Um pequeno recorte de 2 músicas para a gente conseguir avaliar as progressões dessa música. Basicamente é o seguinte, na primeira música nós temos uma sequência que é da seguinte maneira: Dó, Ré, Mi e Si menor, certo? Pode ver depois ela repete mais uma vez essa mesma sequência. 1, 2, 3, 4. 4 acordes. Então o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma progressão. Como que eu sei que isso é uma progressão? No momento em que ela se torna cíclica. O que isso quer dizer? Que ela se repete. Então você pode ver que são 4 acordes e eles se repetem depois. Dó, Ré, Mi, Si menor. Aí depois a mesma coisa. Dó, Ré, Mi, Si menor. Tá vendo? Isso é um ciclo.
A progressão nada mais é do que um ciclo de acordes. E aqui, o que é uma informação muito importante? É a gente conseguir numerar essa progressão. O tom dessa música aqui que está, né, o Eu Vou Construir, especialmente nesse trechinho da música, o tom dessa música aqui é Sol, tá bom? Então vamos avaliar o campo harmônico de Sol, aqui está aparecendo para você escrito, e olha lá, você pode ver que o Sol é o primeiro, Lá menor é o segundo, Si menor é o terceiro, Dó o quarto, Ré maior o quinto, Mi menor o sexto e Fá sustenido diminuto é o sétimo. Agora vamos pegar essa mesma sequência, essa progressão que a gente viu na música e numerar ela também. Então a gente tem o Dó, né? Tem o Ré, tem o Mi menor e tem o Si menor. Vamos numerar? Bom, como você está vendo aí, o Dó vai ser o quarto, o Ré vai ser o quinto, o Mi vai ser o sexto e o Si vai ser o terceiro. Muito bem. Então grave muito bem essa progressão. Agora eu vou avaliar uma outra música num tom completamente diferente, que o tom vai estar em Dó, e um outro recorte, outra música que pode morar aqui. Então olha só que interessante, nós temos o Fá, nós temos o Sol, nós temos o Lá menor e nós temos um Mi menor. Então vamos avaliar essa progressão aqui, vamos ver. O campo harmônico de Dó está aparecendo aí para vocês. Então olha, o Dó é o primeiro, Ré menor o segundo, Mi menor o terceiro, Fá maior o quarto, Sol o quinto, Lá menor o sexto e Si diminuto o sétimo. Vamos avaliar essa progressão? Então Fá maior o quarto, Sol maior o quinto, Lá menor o sexto, Mi menor o terceiro. Olha só que interessante, as duas têm notas completamente diferentes, mas elas têm a mesma progressão. E é assim que você deve treinar seu ouvido. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que quando talvez a gente muda de cidade, aí você tem que ir da sua casa para a igreja, você não sabe muito bem o caminho, mas depois de tanto fazer, você acaba gravando o caminho, você não tem mais que ficar usando o GPS? É a mesma coisa aqui. Você vai fazer repetidas e repetidas vezes essa progressão, até você ouvir uma música e falar, poxa, nessa música aqui, a progressão que ele está usando é essa, 4, 5, 6, 3. E esse é o processo de treino para você conseguir tocar de ouvido. Qual que é o problema? É que essa não é a única progressão. Existem outras diversas progressões que você deve treinar para você conseguir desenvolver isso. Qual que vai ser a tarefa que eu vou passar para você? É você pegar uma música e avaliar as progressões que tem naquela música. Então você vai ver que tem às vezes um 4, você vai ver que tem, sei lá, 1, 5, 6, 3, tem 1, 5, 6, 4, tem diversas progressões que vão aparecer ao longo da música. E aí, o que você vai fazer com bastante calma? Escolher uma progressão e ficar repetindo, repetindo. Pode fazer isso em vários tons, você acostumando o seu ouvido, e vai chegar um momento em que você vai ter um repertório grande de progressões memorizadas. Lembra do caminho, nunca esqueça disso, né? O caminho da casa para a igreja é a mesma coisa. Você vai ter um repertório de progressões memorizadas. De fato, que quando você escutar uma música, um áudio, ou alguém cantando, você conseguir identificar qual progressão ele está fazendo, e a partir disso você consiga tocar finalmente de ouvido e aí sim poder estar se livrando da cifra. Bom, se ficou alguma dúvida a respeito disso, eu vou ter o maior prazer de responder você no comentário, então deixe seu comentário, não esqueça disso. Bom, mas nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até uma próxima.